passaram os anos e tudo isso, e eu comecei a ver que as pessoas queriam mudar-me. Queriam mudar a minha forma de ser, a minha forma de falar, a minha forma de pensar, a minha forma de vestir, o meu cabelo. Olá, meu povo e minha pova, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim trazer-vos um vídeo diferente, porque quando eu criei o meu canal, eu queria falar de mim, da minha vida, das coisas que eu faço, do meu dia a dia como estudante e tudo. Mas eu acabei deixando-me levar por pessoas que pediam para eu fazer vídeos sobre o meu cabelo. E ultimamente o meu canal está muito sobre cabelo e não estou a gostar, porque eu não sou só isso. E então hoje eu decidi vir trazer-vos este vídeo que eu já queria trazer faz algum tempo. Vocês já viram aqui no título do vídeo sobre o que é que eu quero falar. E vamos lá, gente. Eu estou um pouco ansiosa, meu coração está a bater um pouco forte, porque eu não gosto muito de falar sobre estes temas em redes sociais, mas eu achei que era muito necessário. Faz tempo que eu queria falar sobre isso, então eu vou falar e prontos. Por que é que eu deixei de ir na igreja? Bom, antes de mais nada, deixa-me situar-vos aqui, contar-vos um pouco da minha história, da minha trajetória pela igreja, para que vocês possam se enquadrar melhor. Desde que eu me lembro do meu nome, desde que eu me lembro de ser gente, eu sempre fui na igreja. A família do meu pai, do lado do meu pai, quase todas as minhas tias, os meus primos, a minha avó, todo mundo vai na igreja, menos o meu pai. Ele ia antes, mas deixou de ir também. Então eu sempre me criei na igreja. E eu era muito ativa na igreja, eu gostava muito, eu me intrometia em tudo, eu gostava mesmo de estar naquele ambiente. Eu costumo dizer que eu fui uma adolescente muito boa, porque eu quase não fazia nada de errado, porque exatamente por causa disso eu estava na igreja, a igreja tinha uma pressão sobre mim. E pronto, eu era bem tranquila. Eu estava no grupo de coreografia, eu fazia teatros, eu adorava poemas, poesias. Foi aí que começou a minha paixão pela escrita e tudo isso. Eu adorava mesmo ir na igreja. Eu sempre pertenci à Igreja do Nazareno e eu me converti na minha adolescência. Se não me engano, eu tinha 14 anos, mais ou menos por aí, quando o meu avô paterno faleceu. Foi onde eu tive o meu primeiro encontro verdadeiro com Deus e onde eu entreguei a minha vida. E depois eu só me batizei aos meus 18 anos, porque os meus pais não estavam de acordo com o meu batismo. Eles disseram que tinha que ser uma decisão minha e só minha. Eles fizeram muito bem, por sinal. E então foi assim. Depois que eu vim para a Bolívia, eu procurei muito uma igreja nazarena, com a mesma denominação, para congregar-me. E era muito difícil encontrar, porque eu não conhecia muito bem. Depois de um tempo que eu... Então eu me mudei para um edifício onde tinha uma igreja. E eu ouvia as músicas da igreja e eu conhecia as letras. Eu conhecia a música Como Zaqueu, eu quero subir. E era espanhol, mas eu entendia. Então eu ficava naquela de... Poxa, tem uma igreja aqui no meu prédio, eu deveria ir. Mas eu ficava com medo porque eu não conhecia ninguém, eu tinha muita vergonha e tudo isso. Até chegou um dia que eu decidi descer e estavam em pleno culto da juventude e me convidaram a entrar, a passar e todos ficaram super surpreendidos comigo porque nunca tinham conhecido uma pessoa de Cabo Verde e, para falar a verdade, eles me acolheram muito, muito bem. Eu não vou citar aqui o nome da igreja porque não vem ao caso, mas pronto, eu estava sozinha, naquele tempo eu sentia muita saudade de casa porque era ainda no primeiro ano. Eu me sentia muito sozinha e eu encontrei nessa igreja uma família. Realmente eles me acolheram, logo no princípio. Depois de um tempo eu fui vendo que essa igreja não era igual à minha igreja de Cabo Verde. Era uma igreja pentecostal. Então tinha algumas coisas bem diferentes, mas eu gostava muito da igreja. Eu cheguei a sentir coisas que eu não tinha sentido antes na minha igreja. Eu desenvolvi uma relação com o Espírito Santo muito, muito boa.
E eu me sentia bem nessa igreja no princípio de tudo. Só que aí foram passando os dias, foram passando os tempos, os anos, e até que eu me envolvi mais com essa igreja. Eu já estava na escola de líderes e muitas coisas. Sim, passaram os anos e tudo isso, e eu comecei a ver que as pessoas queriam mudar-me. Queriam mudar a minha forma de ser, a minha forma de falar, a minha forma de pensar, a minha forma de vestir, o meu cabelo. E essas coisas eu já não estava a gostar, eu já não estava a sentir-me muito à vontade. Mas como era essa igreja e eu queria realmente congregar-me, eu disse, tudo nessa vida tem uma regra, então pronto, eu vou seguir. Eu vou me adaptar, é um país diferente, costumes diferentes e tudo isso. E eu queria estar lá mesmo, porque eu sentia, como eu já disse, eu sentia que era a minha família. Então, eu comecei a mudar muito o meu estilo de vida, a mudar a minha forma de vestir. Eu parecia uma velhinha, porque nos obrigavam, mais ou menos, a vestir calças com 2 tamanhos mais grandes que o nosso corpo. As t-shirts tinham que ser quase até o joelho, e era bem desse jeito. E eu estava mesmo a mudar a minha forma de ser. Eu já não saía muito com cabo-verdianos, porque as pessoas que não eram da igreja eram vistas como más influências. Então era um momento assim bem tenso, era um choque com a minha forma de pensar, com tudo. Mas eu pensava que eu tinha que ser moldada, porque Deus queria isso para a minha vida. Eu não sei porque que eu pensava assim, mas eu pensava assim. E até que começaram a acontecer muitas coisas que eu parei para pensar e que não estavam bem. Eu vou citar-vos algumas coisas. Um dia eu fui para a igreja com uma calça jeans. Era algo proibido ir na igreja. Proibido, porque se estavas na escola de líder, tinhas que dar um exemplo, tinhas que ser isso, aquilo, blá blá blá. Então eu fui num domingo para a igreja com uma calça jeans e a pastora, a líder, chamou-me e disse-me que eu não podia ir assim para a igreja porque eu era muito diferente das bolivianas, porque eu tinha curvas e que eu chamava muita atenção, então eu não podia ir assim porque os homens casados estavam pecando quando eles me olhavam. Really, nigga? Eu fiquei chocada, eu disse, tipo, como é possível? Se eles estão me olhando e desejando-me dessa forma, o problema é deles, né? O pecado não é meu, é deles. Eu não estou a incentivar nada em ninguém. E como eu já disse, eu sempre cresci numa igreja. Então eu sei como é que se deve vestir, qual é o padrão para ir para uma igreja. Então eu não me vestia mal. Eu não me vestia mal para ir à igreja. Então eu não entendia porque é que a pastora falava assim comigo. Depois teve um dia que eu fiz umas tranças no meu cabelo com extensões e eu vesti um bubu para ir para a igreja. A minha mãe tinha acabado de mandar-me aquela roupa de Cabo Verde e eu estava toda full bem. Eu fui com tranças, eu fui com essa roupa. E eu cheguei na igreja e todo mundo vinha falar comigo porque acharam interessante a minha roupa, minhas tranças e tudo. Mas aí a pastora outra vez chegou em mim e disse-me que eu fui assim esse dia para a igreja para chamar a atenção. Eu fiquei muito triste, muito triste. Ela disse que as minhas tranças eram muito exageradas, que a minha roupa era muito chamativa e que eu estava a usar penteados ostentosos e que na Bíblia tem um versículo que diz que as mulheres não podem utilizar penteados ostentosos realmente, mas era adaptado a uma certa época. E eu disse, mas é a minha cultura, eu sou assim, do lugar onde eu venho as pessoas se vestem assim, se penteiam. E ela voltou para mim e disse-me que no reino de Deus não existe cultura. A frase ficou gravada na minha cabeça até hoje e sinceramente eu não entendo. Daí eu disse para ela que então por que é que Deus me fez nascer num país diferente? Se é que cultura não tinha nada a ver, então deveríamos nascer todos no mesmo país, no mesmo lugar, ser todos iguais. E esse dia eu não gostei, então eu saí da igreja muito triste, eu passei um tempo sem ir, mas eu sentia muita falta de voltar. Então eu voltei e as coisas continuavam.
Nessa época o meu cabelo, eu estava a assumir o meu cabelo natural, então o meu cabelo estava a crescer, o meu black era bem pequenino, mas era muito volumoso. Então ela implicava também com o meu cabelo, que eu tinha que pentear melhor para ir para a igreja, que não sei o quê, que blá blá blá. Muitas coisas. Eu lembro-me de um dia também que era um culto de Ano Novo, onde tínhamos que ir com roupas de gala. E como eu já sabia que eu não podia ir da forma que eu me sentia bem, da forma que eu gostava, então eu passei o dia todo, eu até cheguei no culto tarde, porque eu passei muito tempo procurando uma roupa decente para ir para a igreja. Então eu encontrei um vestido branco, que era um caicaizinho, mas era bem aqueles caicai aqui em cima, e que ficavam uns 4 dedos por cima do meu joelho. E como era um caicai, então eu comprei um coletinho para colocar em cima. E pronto, eu achei que eu estava muito bem para ir na igreja. Então eu cheguei lá e eu acabei de chegar, eu vi que todos olhavam para mim, tipo, como se eu fosse, não sei, uma espécie de extraterrestre, alguma coisa assim. E então eu vi que a pastora e uma das líderes estavam conversando entre elas e não deu nem uns 5 minutos que eu tinha chegado. A líder veio porque a pastora não podia, né? Porque ela estava ministrando. Então a líder veio e ela me disse assim, bem prepotente. Já sabes porque é que eu estou chamando, né? Eu disse, não, por quê? Ela disse, Essa não é a maneira de vir pro culto. Que roupa é essa? Não sei o que, não não sei o quê. Eu falei, mas o que é que tem de errado a minha roupa? A minha roupa está permitida dentro das leis da igreja, que diziam que se tivéssemos que vestir uma saia mais curta que fosse, tinha que ser os tais 4 dedos por em cima do joelho. Eu estava dentro das regras e ela me disse não, que todos estavam olhando para mim, que eu estava a distrair as pessoas do culto e blá blá blá. E ela me fez trocar de roupa. Então ela veio com a roupa dela e deu-me para eu vestir. Aquela roupa ficou pior que a que eu estava a utilizar, porque era um vestido longo, mas era apertado. Em mim ficou apertado, então ficou todo delineado. E eu nunca me senti tão humilhada em toda a minha vida. Eu não consegui concentrar no culto, eu não adorei da mesma forma. Eu fiquei muito triste e traumatizada. Eu só queria que o culto terminasse para eu sair voando dali. E foram momentos muito tensos. Teve outro dia também que eu fui para a igreja. Sempre tínhamos um grupo de limpeza na igreja. E eu fui para a minha limpeza, tudo bem. E nesse dia eu estava com uma calça, essas que estão de moda agora, que são bem largas. Na minha época, eu não sou tão velha assim, mas... Agora chama-se pata cor, né? Eu estava com uma calça bem gigante mesmo, bem largona, só que na parte de cima eu estava com uma blusinha de alças, mas não era decotada nem nada. Eu estava ali a limpar, bem tranquila, e depois de limparmos tudo, nos juntávamos e fazíamos uma oração para entregar aquele tempo para Deus, para que fosse um culto muito produtivo, que tivessem almas tocadas e tudo isso. E estávamos ali orando e cada vez uma pessoa levantava a voz para fazer uma oração. E eu levantei a minha voz, eu fiz uma oração, tudo. E depois, quando terminei de orar, a pastora chamou-me e disse-me: tens coragem de levantar a voz com essa roupa. Tu não podes orar com uma blusa de alças. Tu não podes fazer isso, está mal. E eu não entendia o porquê de todo o tempo inteiro falarem do meu cabelo, da minha forma de vestir e tudo isso. Eu não entendia. Eu sei que muitas pessoas dizem que vamos para a igreja por causa de Deus, por causa do Espírito Santo e não por causa das pessoas. Ok? A frase é muito hipócrita. Eu acho que ninguém gosta de ir num lugar onde se sente mal, onde não se sinta bem-vindo, onde não se sinta aceito. Então eu acho que esta frase não serve. Eu não concordo. Tu vais para a igreja sim para buscar a Deus,
mas estás no lugar com pessoas, com líderes, tens que conviver com pessoas. E se tu não sentes bem, não tem porquê ficares no lugar onde não te sentes bem, onde só és humilhado o tempo todo, em nome de Deus. Eu acho que as pessoas das igrejas, os pastores, os líderes, têm que começar a pensar que ser cristiano é amor. É amor ao próximo. Para mim, todo o cristianismo se resume nisso. Não tem outra explicação. Não tem outra doutrina. É amor. E eu acho que às vezes as pessoas querem meter os seus mandamentos, as suas regras dentro das igrejas e eu não acho que seja correto. Então foi por causa dessas coisas que eu saí dessa igreja. Depois eu procurei várias outras igrejas. E eu acabei terminando numa igreja onde a igreja é muito... Eu não gosto de falar muito disso, mas pronto. A igreja é muito morta, as pessoas não têm compromisso com as coisas de Deus, as pessoas vão e parece que é um clube social. Tipo, os jovens adolescentes estão brincando, comendo bolo na hora do culto e coisas do tipo. Estão embaixo. Então eu saí, eu fui procurar várias igrejas, mas eu acho que a cultura daqui da Bolívia influencia muito nas igrejas também. Então, não é porque eu não vou na igreja que eu deixei de ser crente, não é porque eu não vou na igreja que eu deixei de acreditar em Deus, que eu deixei de ler a Bíblia, que eu deixei de cantar para Deus. Não, se eu sinto saudades, eu sinto muita saudade de congregar-me. Por incrível que pareça, eu sinto saudades da minha primeira igreja, dessa que eu contei mais, porque eu estive muitos anos nessa igreja. Eu sinto saudades das pessoas que estavam lá, dos amigos que eu fiz, mas depois eu percebi que na realidade não eram os meus amigos, porque eu saí de lá, ninguém mais me procurou, ninguém me mandou uma mensagem, ninguém procurou saber se eu estou bem, se eu estou viva, se eu estou a passar alguma necessidade, e supostamente éramos uma família. Então, para mim, é muita hipocrisia nas igrejas, é muita coisa. Tipo, se estiveres dentro da igreja e estiveres relacionando-te da forma que eles querem, da forma que eles impõem, se tu te transformares num pequeno pastor, numa pequena pastora, és aceito. És aceito. E se não, se tu pensares por tua própria cabeça, se tiveres uma opinião, se tu quiseres ser como tu és, eles não te aceitam, eles te banem. Então, eu acho isso muito, muito errado. E eu queria deixar esta mensagem para as pessoas que estão num posto na igreja, que se acham líderes, que se acham melhores, porque eu acho que chegou um momento nas igrejas que as pessoas não estão a seguir a Deus, estão a seguir ao pastor e aos líderes. Então, eu queria que eles parassem para refletirem o quanto eles traumatizam as pessoas, o quão mal eles fazem para o coração das pessoas, o quão tóxico se torna o ambiente e que os crentes que vão lá, a maioria das pessoas que vão na igreja é porque têm alguma necessidade, é porque querem melhorar de vida, é porque querem ter paz, é porque querem encontrar a esse Deus e não ajuda essas distâncias que eles colocam, essas regras que eles colocam. Jesus aceitava todos, Jesus fazia milagres para todos, ele não via ninguém, ele só via a intenção, via o coração. Jesus resgatou uma prostituta. Eu acho que na altura dela, ela não se vestia da mesma forma que as outras mulheres se vestiam, ela era uma prostituta, ela vendia o corpo, mas Deus teve compaixão por ela. E por que é que os humanos não podem fazer isso? É muita hipocrisia, é muita falta de amor. Eu acho que não deves dizer que uma pessoa é o teu irmão se quando tu não vês a esse irmão, tu não vais lá para saber como é que ele está. Se tu não agarras o teu celular para mandar uma mensagem. Olha, estou com saudades de ti, o que é que está a acontecer? Vamos encontrar, vamos conversar. Um pastor da Bíblia tinha muitas ovelhas e uma delas se perdeu. E ele foi atrás
Ele deixou todas as outras e foi atrás de uma que se desprendeu do rebanho. Então eu acho que são exemplos, né? Que as pessoas deviam fazer o mesmo. Então é isso. Eu deixei de ir na igreja por essas questões e eu não sei se algum dia eu vou voltar a congregar-me assim, a meter-me tanto na igreja, porque eu vi que tem coisas que não vale a pena fazer, que só ficam magoando o meu coração. Então, por agora, eu acho que até voltar para o meu país, eu não penso congregar-me. Eu posso ir na igreja às vezes para ouvir a palavra de Deus, para estar no ambiente, mas congregar-me, eu acho que eu não vou voltar a fazer isso. E era isso, eu abri o meu coração, eu sei que este vídeo ficou muito... E é isso, se gostares, deixa o teu like, compartilha este vídeo, comenta aqui se estiveres a passar pelo mesmo momento que eu. E eu queria dizer-te para não deixares Deus de lado por causa das pessoas, isso nunca. E sim, ative o sininho porque o YouTube não está a entregar os vídeos e interage aqui comigo, gente, por favor. Porque às vezes eu faço vídeos e não tenho o feedback de vocês e é um pouco triste. Porque eu não sei se vocês estão a gostar, eu não sei nada. Então deixem aqui nos comentários, deixem um like, não custa nada. Então é isso, um beijo muito grande, que Deus abençoe vocês e até o próximo.